estado volêmico do paciente. Aqui é a mesma incidência de um outro coração, com um pouquinho mais de ganho para facilitar a visualização. Então a gente viu parasternal longo, parasternal curto, subxifoide, e a gente vai para o apical. O apical na população geral é mais difícil de conseguir. Por quê? Porque a gente tem que pedir para o paciente normalmente virar para a esquerda para trazer o ápice do coração mais próximo da parede torácica. Na paciente obstétrica, é mais fácil da gente conseguir isso sem precisar grandes manipulações, porque o útero já está lateralizando o coração para trazer mais perto da parede torácica. Como é que a gente faz esse exame? Probe normalmente no ictus, no ponto de máximo impulso, marcador sempre virado para a direita do paciente. A imagem que a gente vai adquirir esquematicamente é essa aqui. A gente tem que probe aqui o ápice do coração, lado direito e lado esquerdo. Duas coisas que vale a pena falar para diferenciar. O ápice do coração, num coração normal, de tamanho normal, ele é sempre composto 100% pelo ventrículo esquerdo. O coração normal nunca vai ter um ápice dividido pelo ventrículo direito. O ventrículo direito, o tamanho dele é no máximo 2/3 do ventrículo esquerdo. Qualquer aumento disso daqui, você já pode falar que tem aumento do ventrículo direito. Quando a gente está começando a fazer o exame, na verdade, às vezes a gente se perde um pouquinho o que é lado esquerdo e o que é lado direito, para se orientar. Uma dica que sempre funciona é notar as válvulas atrioventriculares, as duas, e saber que a válvula tricúspide sempre tem implantação em torno de meio a 1 centímetro mais apical do que a válvula mitral. Então, você viu as duas válvulas atrioventriculares, de implantação mais apical é a válvula tricúspide. E a imagem que a gente tem no eco é essa daqui. Ápice, lado direito e lado esquerdo do coração. Nota de implantação da válvula tricúspide é um pouquinho mais baixa que a implantação da válvula mitral. Aqui, novamente falando das indicações formais da realização do exame, falar um pouquinho da análise qualitativa do ventrículo esquerdo. A análise qualitativa, a gente não tem obrigação e não é nem para calcular nada em termos de fração de ejeção, gradiente, diâmetro diastólico, sistólico, nada disso. O que a gente vai fazer, na verdade, é olhar para esse coração e dizer se a função ventricular é ou não é próximo da adequada. Tem correlação entre a análise qualitativa, o eyeball, com a análise quantitativa. Tem vários exames, vários estudos mostram isso, que a correlação, principalmente para quem já tem uma certa vivência bem adequada na análise qualitativa com a análise quantitativa, se correlaciona bem. Para quem está começando, também não é uma correlação ruim, não. E o nosso objetivo principal nesse exame é diferenciar uma função contrátil normal de uma função contrátil bem diminuída. Essa intermediária, às vezes a gente não consegue diferenciar tanto, mas não é o nosso objetivo quando a gente realiza o exame. A gente quer saber se o motivo daquela paciente obstétrica está hipotência distoneica, por exemplo, ou não é uma disfunção ventricular grave como essa daqui. É isso que o exame vai nos mostrar. Então esse é o exame na função sistólica normal, como eu mostrei para vocês, no parasternal longo, no parasternal curto, no apical 4 câmaras, e agora a gente vai começar só a dar alguns exemplos de disfunção ventricular. Aqui é o nosso coração normal, apical 4 câmaras de referência, esse é o coração doente. Notem que as grandes diferenças entre esses dois aqui, a função contrária é bem diminuída, isso daqui. A gente tem uma cavidade ventricular que basicamente não muda em sístole e em diástole, o tamanho diastólico e sistólico é bem semelhante ao do outro. E se vocês tivessem que falar, a única parede que realmente funciona um pouco nesse coração é essa parede apical aqui, que tende a contrair, tende a ir nesse ponto imaginário aqui no meio. Essa parede lateral basicamente não se move, essa parede septal também não se move, tá bom? A única região que você podia falar que funciona essa apical aqui é irrigada pela descendente anterior. A gente consegue com uma certa segurança falar que essa descendente anterior não está tão prejudicada, mas a gente não pode falar a mesma coisa no território da circunflexa, que liga essa parede que não tem menor movimentação. Um outro exemplo para exemplificar as diferenças, a gente tem um parasternal longo aqui, um parasternal longo aqui, essa parede lateral aqui, normal, com a atividade adequada, compara com essa aqui que bate, não mexe de jeito nenhum, não contrai, tá bom? Muito provavelmente esse aqui está tão brilhante assim, por conta de cicatriz de infarto anterior. Essa parede septal aqui contrai direitinho, bem adequadamente, comparem com essa daqui. Tem uma função bem diminuída, tá bom? É isso que a gente consegue ver no eco também.
O paciente obstétrica pode apresentar essa disfunção miocárdica grave. Esse nome é da Kotsu. Às vezes pode ser autolimitada e a função ventricular voltar ao baseline dela em algumas semanas, mas algumas vezes também pode evoluir a insuficiência cardíaca grave e levar a transplante cardíaco. E o que caracteriza essa cardiomiopatia é justamente essa acinesia da parede apical aqui no ventrículo esquerdo. Notem que aqui não mexe, não contrai. Todas as outras estruturas aqui, as paredes laterais centrais do ventrículo esquerdo funcionam adequadamente. Aqui só para mostrar a diferença de alteração de contratividade, o ventrículo esquerdo deixa curto, faz de músculos papilares contraindo sentindo. Comparem com essa daqui, a gente tem uma função ventricular ruim e a única parede que mexe relativamente bem é essa parede anterior. A parede posterior aqui não mexe nada, descendente da coronária direita que provavelmente está bem acometida, e essa parede lateral aqui também não é das 10 mais. Contrastando com uma alteração global da contratividade. Esse é o nosso ventrículo de referência, esse é o ventrículo esquerdo dilatado, que a gente basicamente não consegue dizer o que é sístole e o que é diástole, não tem mudança de cavidade. Fração de ejeção nesse coração aqui, se você for quantitativamente falar, tem que, um dos métodos, na verdade, é pegar o diâmetro sistólico menos o diastólico e dividir pelo diastólico. Aqui, provavelmente vai dar menos de 20%. Só para ilustrar para vocês. Outros exemplos de função ventricular grave, acelerada. Notem que aqui a única parede que funciona é essa parede septal, essa parede lateral aqui não tem contratividade alguma. O eixo curto do mesmo coração, notem cavidade ventricular aumentada, não tem nenhuma contratividade, basicamente. E eu falei da avaliação da função ventricular esquerda. Vou falar um pouquinho só de disfunção de ventrículo direito, porque na paciente obstétrica, às vezes a gente se depara com uma paciente oxêmica, queixando de dor torácica, hipotensa, tem que fazer diagnóstico diferencial de TEP ou de embolia política amniótica. Como é que a gente faz isso? Quase nunca você vai conseguir ver essa imagem. Tá? Um paciente que está tendo TEP, quase nunca você vai ver esse trombo aqui viajando do ventrículo direito, do átrio direito, válvula tricúspide, ventrículo direito, tronco da pulmonar aqui, pulmonar direita, pulmonar esquerda. Quase nunca você vai ver essa imagem aqui. É muito difícil. Quase nunca você vai ver essa imagem aqui, tronco da pulmonar direita e pulmonar esquerda. O que você vai normalmente ver é uma disfunção sistólica de ventrículo direito. E aí você vai fazer a suspeita de TEP ou de embolia direita amniótica. Como é que a gente faz isso? Paciente com TEP, paciente com embolia, de qualquer forma, tem aumento da pós-carga do ventrículo direito. Tá bom? O que faz isso daí? Faz com que o ventrículo direito, além dele dilatar, ele diminua muito a função contrátil dele. Então, se você tem uma paciente do jeito que eu falei, espineica, com dor torácica, hipotensa, que está sendo submetida a algum procedimento cirúrgico, você põe o eco transtorácico em 4 câmaras e você vê essa imagem aqui, muito provavelmente a causa vai ser essa de TEP ou de embolia. O que a gente tem aqui? A gente tem um ventrículo direito tão dilatado, com uma pressão tão alta, que empurrou o ventrículo esquerdo para cá, tirou basicamente o nosso ventrículo esquerdo do nosso plano de imagem, e a gente tem o ventrículo direito dilatado, e mais importante do que isso, a contratividade dele está bem prejudicada. Notem que o plano aqui da válvula tricúspide, o anel dela, em sístole e em diástole, basicamente não mexe, ele fica só fazendo isso daqui. O normal, esse plano aqui, é abaixar até 2 centímetros, vir aqui e voltar. Esse é um sinal de disfunção ventricular direita. Outro desse daqui, notem que a parede ventricular basicamente não se mexe, e a única parte que se mexe, está na verdade hiperdinâmica, é o ápice do ventrículo direito. Isso daí é pato gnomônico de aumento da pós-carga do ventrículo direito. Tá bom? Só mais uma coisa, o ápice aqui é composto basicamente pelo ventrículo direito, que é o contrário do normal. Um eixo curto do ventrículo direito, um parasternal longo do ventrículo direito dilatado e parasternal curto do ventrículo direito dilatado. Falar um pouquinho de presença de líquido em saco pericárdico. Não necessariamente a presença de líquido é diagnóstico de tamponamento, muito pelo contrário. Normalmente a gente tem em torno de 30 a 50 ml no saco pericárdico, nem por isso causa um tamponamento na gente. O que causa, na verdade, tamponamento é a velocidade de acúmulo desse líquido. Só para diferenciar líquido pericárdico de líquido pleural, o jeito que a gente faz no eco é esse: parasternal longo,
as estruturas que a gente já sabe, e aqui a gente tem a aorta descendente torácica, o eixo curto dela, a gente consegue ver, a gente vai ver na prática. Qualquer líquido que se acumula no mesmo nível ou acima da aorta descendente torácica é líquido pericárdio. Qualquer líquido que se acumula abaixo dela é líquido no espaço pleural. Então vamos lá. Só para mostrar para vocês que líquido no saco pericárdico não necessariamente causa tamponamento. Como vocês podem ver, função contrátil normal e tem um pouquinho de líquido aqui em volta. Aqui já é um caso um pouquinho mais intermediário, em que a gente consegue fazer o diagnóstico, claro, líquido aqui, um pouquinho de trago já de coágulo. E aqui é um caso mais tradicional de tamponamento. O que a gente tem aqui que dá o diagnóstico de tamponamento? Primeira coisa, a aorta descendente torácica, líquido ao nível dela, líquido no saco pericárdico. Nota que o ventrículo, o coração inteiro está meio que boiando aí dentro. Esse coração nadando aqui dentro é o que dá origem às alternâncias de voltagem no ECG que vem no tamponamento. Mas mais importante do que isso, e na verdade é o diagnóstico de certeza ecocardiográfico de tamponamento, é compressão diastólica do ventrículo direito. O ventrículo direito tem uma pressão bem mais baixa normalmente que o ventrículo esquerdo, paredes bem mais finas. O lugar de acúmulo de líquido que causa maior repercussão hemodinâmica e maior compressão é normalmente no ventrículo direito. Notem que o ventrículo direito está aqui. Tem alguém pulando de cima para baixo aqui, vai estar ali no trampolim. Isso daqui é a compressão diastólica do ventrículo direito causada por acúmulo de líquido. Você viu isso daqui? É o único jeito de diagnosticar cardiograficamente tamponamento. Um outro exemplo de compressão diastólica de ventrículo direito, aqui é um eixo curto do coração, o ventrículo esquerdo saiu da imagem, só tem o ventrículo direito. Em sístole ele até contrai um pouquinho, mas em diástole ele não relaxa, causado por esse acúmulo de sangue aqui, onde já tem até coágulo formado. Aqui é um exemplo mais gritante, que a gente tem tanto líquido, a gente está tão tamponado que a gente não sabe nem se esse coração está batendo mais. Por falar em coração batendo, o uso do ecotorácico nessa situação de urgência ajuda muito a gente quando a gente se depara com um caso súbito de parada cardíaca. Quando o paciente para, por exemplo, sei lá, na recuperação anestésica, chama, se leva a ultrassom portátil, tem ali, a gente coloca a ultrassom e a gente vê essa imagem aqui. Nessa imagem, o ultrassom consegue diferenciar se o paciente está parado em sistolia ou se o paciente está parado, por exemplo, em uma fibrilação ventricular fina que a gente não consegue diagnosticar. O que isso te ajuda? Te ajuda a dizer se continuar com os esforços de ressuscitação desse paciente vão ou não vão trazer retorno da função contrátil. Normalmente, o que os estudos mostram é que quando uma parada assistida, você põe o ecotorácico no transesofágico, ou seja, não tem atividade contrátil ventricular, esses pacientes não conseguem sair do hospital. Quando eles têm atividade contrátil, por pior que seja, alguns deles ainda conseguem. Então é isso que o eco consegue diferenciar. Aqui é só o eixo curto do mesmo coração parado, com sangue aqui dentro já coagulando. E finalmente, falar um pouquinho de avaliação de volume, 3 slides de avaliação de volume em cabo inferior. É fácil, é rápido e te dá algumas respostas importantes. Mais do que saber se é 5, 8, 12 ou 15, o que você tem que saber quando você está avaliando a cabo inferior são duas coisas. É o diâmetro dela. Normalmente o diâmetro da cabo inferior, dependendo de onde você lê, dependendo da sociedade que fala, é em torno de 15, 17 milímetros, mas sempre abaixo de 20 milímetros. E importante, para juntar com esse diâmetro, é se esse diâmetro varia ou não com a respiração do paciente. Tudo que é falado em termos de avaliação de cabo inferior é validado para o paciente em respiração espontânea. O paciente entubado, que é o grosso que a gente trabalha, não é validado, mas a fisiologia é justamente a oposta. Então você pode extrapolar. E como é que a gente avalia isso? Aqui a gente tem uma cabo inferior normal, diâmetro, se você medir provavelmente abaixo de 20 milímetros, e à medida que o paciente respira fundo, volta com vocês, a cabo inferior ela varia bastante o diâmetro dela. Vai vir agora, o paciente vai respirar profundamente, notem como varia o diâmetro dela. Tá? Contrastando com esses dois exemplos mais gritantes. Aqui a gente tem uma cabo inferior, aqui é a cabo inferior. Uma cabo inferior com diâmetro mais avançado e que não varia de forma nenhuma com a ventilação. O paciente pode respirar fundo, pode soltar, não varia nada o diâmetro. Comparem com essa aqui, que tem um diâmetro pequeno já, que ela basicamente colaba completamente com a inspiração do paciente. Se você tem um paciente hipotenso, você não sabe a causa da hipotensão, você coloca um probe
e ver esse coração, você sabe que você está autorizado a dar volume, que esse paciente, pelo menos mal, você não vai causar ele. Você pode não causar, mas mal você não vai causar. Ao passo que esse paciente aqui é causa da hipotensão, você achar que é volume, der mais volume, você vai piorar o quadro clínico dele. Então, só para resumir para a gente para a parte prática, todos os trabalhos mostram que vale a pena aprender esse tipo de exame. Todos os protocolos são semelhantes, eles basicamente falam a mesma coisa, o que muda é uma outra coisa. Por exemplo, o protocolo ROSE, que é o de avaliação da paciente estável obstétrica, ele coloca, além de tudo que eu falei, a avaliação da frequência mental do neném. Tá? Mas basicamente eles falam a mesma coisa, vale a pena aprender. O tempo, a curva não é tão acentuada. Depois de um certo treinamento, você fica mais confortável com a aquisição das imagens e com a avaliação dela. O eco transtorácico a gente consegue fazer nessas três incidências: subxifoide, parasternal e apical. Na paciente obstétrica, o subxifoide não é indicado por razões anatômicas, ela não tolera fluido decúbito, mas são mais fáceis de adquirir essas duas janelas. Alguém tem alguma dúvida, gente? O protocolo autoriza você parar a ressuscitação para fazer o eco para ver se está em assistência? Parar a ressuscitação? Não, é transesofágico aquele que você fez? Não, ali é transtorácico. Ali é Não, transtorácico. mas assim, a massagem fica bem onde você vai colocar. Fica. Ou o que eles falam é na hora que você vai checar pulso, que você acabou de chocar alguma coisa. Bem rápido. Você tem tipo, você demora 10 segundos para adquirir, assim, não fala nada. O ideal é Porque às vezes não tem janela, né? Tem às vezes não tem. Mas o que os estudos Se não mostram é fosse o que transtorácico,